Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos refletir sobre o tema Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Eu estava pensando, irmão, se nós pudermos acompanhar o contexto desse tema, está em João, capítulo 6. Se os irmãos puderem acompanhar do versículo 1 a 15, é um pouco extenso, mas ele vai contextualizar. Aí fica mais fácil para entender quando eu for explicando as outras partes. Pode ser assim? Os irmãos têm como acompanhar no celular, na Bíblia, né? Então, João, capítulo 6, Evangelho. Então diz assim, a multiplicação dos pães. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa do judeu, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Muito bem. Irmãos, é interessante que às vezes nós estamos lendo a palavra e passa alguma coisa sem que nós notemos, mas numa segunda, terceira leitura, aqui os discípulos, eles estavam, não só os discípulos, as pessoas que o seguiam, estavam acompanhando o Senhor, e é interessante que João, ele fala sobre sinais, ele não fala milagres. Por que sinais? Porque os judeus, eles esperavam alguns sinais que um certo Messias faria. Então ele põe aqui como sinais, não põe como milagres. E uma coisa interessante aqui no final, depois eu vou entrar no tema, uma coisa interessante é que quando ele fez esse sinal, eles quiseram fazer o rei. Então nós vimos que aqui foi uma outra tentação. Porque quando aquela tentação que nós vemos em relação ao Senhor Jesus e ao diabo, que foi quando o Senhor Jesus vai ao deserto, foi uma tentação também para dar um certo poder já aqui na terra. E aqui aconteceu a mesma coisa. Eles quiseram pegar o Senhor, viram aquele sinal, como dizendo assim: esse é o verdadeiro Messias, então é esse aqui que vai restaurar Israel, então vamos fazer o rei. E ele saiu, justamente por isso. Então nós vemos que aqui foi também uma tentação, para que o governo humano fosse estabelecido aqui na terra pelo Senhor Jesus, e o reino dele não é deste mundo, né? Então vamos lá, irmãos. Aqui o tema, como já foi dito, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O nosso texto base vai ser João
no capítulo 6, no versículo 48 a 51. Aí os irmãos podem acompanhar na folha que eu fiz a transcrição. Diz o Senhor: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, a história de Israel no deserto, que ficaram 40 anos no deserto. E nesse deserto, a única forma deles poderem se alimentar era o maná que descia dos céus. Então nós vemos que durante 40 anos esse maná sustentou o povo no deserto. E é interessante, irmãos, que nós vemos um grande milagre que também já apontava para o Senhor Jesus Cristo. Porque aquele maná era um pão, ele vinha de Deus de uma forma sobrenatural. Da mesma forma que o Senhor Jesus veio de uma forma sobrenatural, porque ele veio do céu e nasceu de uma virgem, né? E nós vemos que, se formos observar, nós também estamos caminhando no deserto, porque esse mundo é um deserto. E lá eles se alimentavam daquele maná, que era o pão material, para que eles tivessem vida. E no Novo Testamento, nós nos alimentamos da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Agora, uma coisa importante é que o maná, irmãos, ele era como sementinhas, como coentro, como coentro, e caía dos céus. Aí eles recolhiam aquele maná, e cada ele recolhia a média de 2 litros e pouquinho, transformando as medidas da época, dava mais ou menos isso. Interessante que diz que aqueles que pegavam menos, não faltava, aqueles que pegavam um pouco mais, não sobrava. Então nós vemos aí que, como nós acabamos de ouvir a irmã Helene falando, o Senhor está sempre no comando, né? De uma forma ou de outra Ele está ajudando nas nossas necessidades e vindo com providência. Só que uma coisa, aquele maná era para ser recolhido no dia. Por quê? Era pego no dia só para que houvesse o sustento daquele dia. Só que muitos, não confiando na providência de Deus, guardavam para outro dia. E o que acontecia com o maná? Ele apodrecia, criava vermes, criava bicho. Por isso que o Senhor Jesus disse, né, o pão nosso de cada dia. Então nós vemos aí já uma certa explanação que nos cabe em relação à providência de Deus, né? Muitas vezes nós nos preocupamos bastante com o dia de amanhã, que é normal isso, irmãos. Isso é normal, principalmente de acordo a certas condições que nós passamos, né, durante a nossa vida. Então há essa preocupação. Mas nós vimos aqui que desde o Antigo Testamento Deus ele sempre proveu aquilo que havia de necessidade. Na introdução está escrito assim: em um mundo materialista como o nosso, milhões de pessoas buscam bens materiais, prazeres passageiros, reconhecimento humano e etc. Nesse texto, Jesus apresenta-se como o único que verdadeiramente satisfaz a fome espiritual, pois Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então aqui nós vamos entrar agora numa outra parte. Até eu postei no Facebook, acredito que o pastor André viu. São duas igrejas. A igreja que tem uma plaquinha de curas e milagres, está abarrotada de gente, tem uma fila imensa. E a outra igrejinha, que está escrito Bíblia, tem uma pessoa. Então o que acontece é o seguinte, irmãos: aquele povo
que seguiam o Senhor Jesus, eles viram a multiplicação dos pães, e o que eles fizeram? O Senhor Jesus se retirou para descansar um pouco, eles foram atrás. Foram atrás para quê? Porque eles se saciaram com aquele pão, e eles queriam continuar tendo alguém que estivesse sempre produzindo pão para eles. Então, se nós formos levar numa interpretação agora espiritual, o que acontece, infelizmente, em muitas igrejas, que estão preocupadas com o maná material, estão preocupadas, igual está dito aqui, com bens materiais, com prazeres passageiros, com reconhecimento humano. E, da mesma forma que o Senhor Jesus advertiu eles, hoje também nós somos advertidos em relação a buscar a Deus, buscar o Senhor Jesus, não pelas coisas que perecem, mas aquelas que permanecem para sempre. É interessante que quando eles procuraram o Senhor Jesus, claro que ele sabia o que passava na cabeça deles, e disse: vocês estão me procurando por causa dos pães. Como dizendo, eu vim aqui, estou falando da palavra, eu sou a própria palavra, eu sou o próprio pão vivo que desceu dos céus, mas vocês ainda não entenderam, vocês estão aqui querendo ainda aquilo que é material. E isso acontece, eu vim dessa linhagem, já há mais de 45 anos que eu observo as igrejinhas que estão oferecendo curas, milagres, geralmente na linha pentecostal, elas se enchem. Então as pessoas, elas não sabem o que é o verdadeiro evangelho. Então o verdadeiro evangelho é justamente o contrário, é aquele que nos prepara espiritualmente, prepara-nos para a vida eterna. E uma coisa, o evangelho, ele vai contra o nosso ego. Então o que acontece? Muitas vezes nós temos ambições, queremos certas realizações que a nós Deus não quer nos dar, e nós lutamos. Então o evangelho, ele vai confrontar com o ser humano naquilo que não condiz a realmente o propósito que é do evangelho. Agora nós vemos que voltando um pouquinho do maná, irmãos, falando também da providência de Deus. Interessante que na sexta-feira, esse maná, eles podiam colher o dobro, porque no sábado era dia de descanso. E aí o que acontecia? Acontecia que eles comiam normalmente, não criava bicho, não criava vermes. Então nós vemos aí como que Deus fez estes milagres, e também na multiplicação dos pães. Nós quando estudamos teologia, muitas vezes, irmãos, é interessante, dependendo da linha teológica. Tem um vizinho meu que era pastor, aí pastor assim, foi eleito pastor, mas não tinha teologia. Ele foi fazer teologia, quase virou ateu. Por quê? Tem aquela linha, uma outra linha, liberal. A linha liberal é o seguinte, irmãos, que nós não concordamos de forma alguma. A multiplicação dos pães não foi verdade exatamente como está escrito. É que o Senhor Jesus partiu os pães, dando exemplo para que aqueles que tivessem repartissem entre eles também. Isso é uma falácia. Isso é uma forma de negar justamente esse milagre, negar aquilo que é a essência de Deus, que é realmente fazer milagres, fazer as coisas aparecerem e prover aquilo que nós temos de necessidade. Então nós temos que tomar cuidado com certas linhas teológicas. Essa linha liberal, ela é uma linha muito, muito preocupante. Estou falando isso, às vezes pode parecer estranho os irmãos ouvirem isso, mas é que dependendo das conversas que nós podemos ter, as pessoas querem materializar aquilo que foi feito de uma forma espiritual, guiada pelo Espírito Santo,
no projeto de Deus e que também é a essência daquilo que está escrito, né? Muito bem, agora, se os irmãos acompanharem aqui, depois do contexto da declaração de Jesus, está escrito assim: após a multiplicação dos pães e peixes, a multidão seguiu Jesus buscando mais sinais e alimento físico. Como eu disse, Jesus corrige o foco da multidão: trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Quando nós vemos aqui trabalhar e não pela comida que perece, não que o Senhor Jesus estava falando, não, vocês não precisam trabalhar pela comida que perece, não é isso. Está fazendo de uma forma contrastante em relação àquilo que eles não deviam fazer, ou seja, procurá-lo só para ter aquilo que é de sustento material. E fala, como eu disse, sinais, né? Os sinais, aqui no Evangelho de João, todos os que a gente fala de milagre, aqui está como sinais. Salvo erro, são 7 sinais. Ele vai mostrando sempre os sinais como prova de Jesus ser o Messias. Nós podemos observar que quando o Senhor Jesus fala, eu sou o pão da vida, Ele não fala só eu sou o pão da vida. Se nós observarmos aqui, no Evangelho de João, ele diz assim, não só nesse capítulo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Preste bem atenção nesse eu sou. Quando Deus apareceu para Moisés naquela sarça ardente, Moisés, ele disse assim, eu vou falar para o povo que Deus apareceu para mim, mas qual o nome? Que Deus que apareceu para mim? Aí Deus falou assim, tu dirás, eu sou, me enviou a vós. Então, quando o Senhor Jesus fala 7 vezes eu sou, eu sou, eu sou, Ele está querendo dizer o seguinte, Ele é o mesmo eu sou, ou seja, Ele é o autoexistente, Ele é aquele que existe por si só. Então, não é por acaso que no Evangelho de João aparece 7 vezes eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, justamente para ligar com o eu sou que já havia sido dito logo no começo das Escrituras. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. O homem está aqui, Deus está aqui. Como que o homem podia chegar a Deus? Na verdade, antes disso, irmãos, o Evangelho é a única, digamos, religião em que não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem. E é a única, entre aspas, religião que você não precisa fazer nada para ser salvo, você só de obras. Qualquer religião, você será recompensado pelas obras que você fizer. No Evangelho não, nós não somos salvos pelas obras, porque a obra maior já foi feita por Cristo na cruz. Então, entre Deus e o homem, precisava de um Deus homem, que é Jesus. Então, para que fosse ligado o homem com Deus, precisava de um homem e de um Deus. Por isso, Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Está dando para acompanhar até aí, irmãos? Os irmãos veem como é interessante. Eu vou sempre voltar para o maná, porque o ponto central aí é justamente a divergência, digamos assim, entre o pão material e o pão espiritual, entre aquilo que era uma imagem e aquilo que se tornou realidade. Na Arca da Aliança, 3 produtos. Um eram as tábuas da lei,
Outro, um pote de maná. Olha que interessante. Um pote de maná, mas o maná não estragava de um dia para o outro. Mas quando ele estava na arca, ele ficava. Quanto tempo durou a arca? Nós não sabemos até hoje, não é um mistério a relação da arca, né? Mas não estragou. E também tinha a vara de Arão, né? Que é aquela vara que floresceu de uma forma milagrosa também. Então nós vemos aqui, as tábuas da lei foi escrita com o dedo de Deus, uma forma milagrosa. O pote de maná, ele estava lá e não estragava. Por quê? Um milagre de Deus. A vara de Arão, a mesma coisa, ela floresceu de um dia para o outro. Por quê? Porque também era um sinal que Deus estava dando. Não sei se os irmãos se lembram. Havia uma disputa, tinha 12 tribos de Israel, e aí disseram, por que só Levi vai ser, e Moisés vai ser o nosso líder? Porque só a tribo de Levi que vai servir no sacerdócio. Então foi feito, pegaram todas as varas, né? Colocaram aquelas varas, a vara que florescesse seria um sinal de quem Deus havia escolhido. E foi justamente a vara de Arão, mostrando que Deus que havia escolhido Arão para o ministério sacerdotal. Agora, voltando, vou fazer um paralelo para os irmãos terem uma ideia. A natureza do maná, embora era um milagre de Deus, mas era um alimento físico e temporário. O pão do céu, que é Jesus Cristo, é um alimento espiritual e eterno. A origem, qual que é a origem do maná? Foi a provisão divina no deserto. Qual que é a origem do pão do céu? É justamente aquele pão descido do céu, que é Jesus Cristo. Qual que era o propósito do maná? O propósito do maná era sustentar a vida física. Qual que é o propósito do pão do céu? Conceder vida eterna e nos alimentar com aquilo que é do alto. Para que serviu o maná? Como memorial, a lembrança da jornada no deserto. E o pão do céu? O pão do céu é a representação do sacrifício de Cristo, que nós vemos hoje, né, pela ceia do Senhor, como um memorial. Eu não sei se está atrás, continuando aí, irmãos, não sei se está atrás de vocês o que eu vou ler agora, o pão terreno. Está atrás da folha escrito, o pão terreno? Então, o pão terreno pode ser entendido como bênçãos temporais, as quais não alimentam a alma. Devemos buscar a Jesus não pelo que Ele é, pelo que Ele nos possa dar, mas por quem Ele é. Embora sabemos que Jesus faz e continuará fazendo obras nas nossas vidas, e a mais importante foi ter morrido em nosso lugar e nos ter concedido a salvação das nossas almas. Jesus é o pão que sacia definitivamente. Tal como já foi dito, o maná foi um milagre temporário. Esse Jesus é quem nos alimenta, nos dá a vida eterna. As religiões, obras e rituais, elas até podem trazer. Nós estamos estudando agora no seminário as religiões comparadas. E vamos ser sinceros, irmãos, tem muitas religiões que elas têm um certo aspecto, digamos assim, espiritualista ou até de uma sabedoria, mas elas não nos trazem o principal, que é a vida eterna e que é o verdadeiro alimento que vem dos céus. Por isso que muitos que chegam ao Evangelho já vieram de outras religiões e falaram que tinha um vazio, né? Existe na verdade um vazio no coração do homem, e esse vazio ele só pode ser preenchido por Deus. As religiões, as obras rituais que as pessoas fazem, às vezes traz um certo consolo, mas na verdade o conforto realmente espiritual e o que dá a vida eterna é só por intermédio do Evangelho, é só por intermédio de Jesus, que é o pão da vida. Tem uma
uma menção aqui do Norman Geisler, é um apologista. Isso aqui eu achei importantíssimo. Se todas as religiões são iguais, então tornamos Cristo mentiroso e consideramos sua grande comissão uma farsa inútil, removendo todo o incentivo para evangelizar. Infelizmente, irmãos, nós ouvimos desse Papa anterior que ele disse que todas as religiões levam a Deus. Ora, se todas as religiões levam a Deus, então não precisa de missão, não precisa ter missão. Cada religião, as pessoas vão se salvar nela. Entende? Então, é radical? É. A gente pode falar assim, nossa, o Evangelho é radical? É radical. O Senhor Jesus era radical. E é uma coisa assim, irmãos, por que o crente, o evangélico, ou aquele que crê no Evangelho, que segue o Evangelho, ele vai ser criticado e vai ser perseguido? Porque ele vai falar que só o caminho que leva a Deus está em Jesus, não tem outro caminho. Então não é politicamente correto para o mundo, né? Mas é assim, né? Falando nas palavras, não sei se os irmãos estão entendendo, não vou escandalizar os irmãos nas palavras que eu estou usando. Por exemplo, falando de religiões, eu falo de cultura, né? Só para os irmãos terem uma ideia. E nós vimos agora, há poucos dias, sobre missões. Os irmãos sabiam que em certas regiões da Ásia, o pão não é considerado assim como para os ocidentais. É o arroz. Então eles falam, na hora, a ceia deles pode ser feita com arroz. Agora, se for uma tribo, aqui mesmo, algumas tribos afastadas aí do Brasil, é a mandioca. E se for lá para, como é que chama, onde tem só gelo lá, os esquimós, é a foca. Jesus Cristo é a foca para eles, digamos assim. Então para nós é o pão. Por que acontece isso? Até o pastor Wagner Vailate, ele contou para nós uma vez, ele foi num certo lugar que não existia pão, numa certa região do mundo aí, e eles fizeram a ceia como? Com coco e água de coco. Então nós vemos, na verdade, irmãos, que isso daí é simbólico, né? É interessante que tem pessoas que levam isso às últimas consequências, a uma transubstanciação, né? Mas nós sabemos que é simplesmente para nós lembrarmos, né, da morte, da paixão de Cristo, e que por intermédio do sacrifício dele nós temos vida eterna. E falando disso, vamos ver aqui como podemos nos alimentarmos deste pão. Pela fé. Quem crê em mim tem a vida eterna. Pela comunhão com a palavra, né? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pela comunhão na ceia do Senhor. Então nós podemos nos alimentar de três formas: pela fé, pela comunhão com a palavra e pela comunhão na ceia do Senhor, que diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, que beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. E vamos já para o final, a conclusão. Jesus, sendo o próprio pão vivo que desceu do céu, é o único que pode saciar a nossa fome espiritual. Então, fazemos nesta noite um apelo: não deixe de se alimentar deste pão diariamente, busque-o de todo o teu coração. Não se conforme de se sentir vazio espiritualmente, pois aquele que buscar o Senhor o encontrará. Isaías, capítulo 55, versículo 2,
já havia profetizado: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Esse estudo, o objetivo dele, irmãos, foi justamente nós reavivarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa ligação com Cristo. Eu digo que a igreja é a esposa, Cristo é o esposo. Hoje mesmo eu comprei umas coisas bonitas lá para minha esposa. De vez em quando eu saio e eu vejo algumas. Ela gosta de colares, mas colar tudo baratinho, mas bonito, né? E de vez em quando eu levo. E eu sempre falo, né, quando o assunto é casamento, nós temos que estar sempre renovando o nosso casamento, materialmente falando, para não cair na rotina. Caiu na rotina, já era. Na vida espiritual a mesma coisa. Então o objetivo desse estudo foi justamente renovar o nosso casamento espiritual. E que Deus por tudo seja louvado. Amém.